depois da indicação. A gente se encontra às 10h45 da manhã, logo depois do Mais Você. Um ótimo fim de semana para você também, ótimo André. Fim de semana, aproveite com cuidado, use máscara e a gente volta a se encontrar na segunda. Tchau, tchau. Um grande beijo. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Lasanha Seara, a única que aquece por igual. Fala galera, daqui a pouco tem Globo Esporte pra vocês. A gente vai mostrar o último episódio da nossa série Prato Perfeito. Vocês vão conhecer os atletas que têm dietas restritivas, tem que fechar a boca, segurar o garfo para praticar o seu esporte. E também uma senhorinha de 108 anos, santista, deve ser a mais velha santista que está viva. Neymar ou Pelé, quem ela acha melhor? A resposta no Globo Esporte, 1h da tarde. Eu espero vocês. Renovação. Link Vanguarda. Oferecimento Center Vale, sempre com você. Direto da Central Vanguarda de Notícias, no ar. Link Vanguarda. Olá, o Link Vanguarda está começando, agora 12:01. Oi, boa tarde. Chegou a sexta-feira e o Link Vanguarda está começando. Vamos ver como é que está o tempo agora, neste momento, em Taubaté. O tempo meio nublado, né? A gente está vendo imagens ao vivo do Alto do Cristo. A gente fala de outros assuntos também no Link hoje. Exatamente, um dos assuntos que interessa muito o seu bolso, você que está assistindo, são os preços dos alimentos nos supermercados. A gente resolveu fazer as contas de quanto dava para comprar há um ano com R$250 e quanto dá agora. Você vai se surpreender com o resultado. Também vamos atualizar a situação dos hospitais na região. A ocupação dos leitos de Covid teve uma ligeira queda, mas segue em alta. Já faz mais de uma semana que o transporte público de Caraguá está sob intervenção da prefeitura, mas quem depende de ônibus nublado, né? A gente está vendo imagens ao vivo do Alto do Cristo. A gente fala de outros assuntos também no Link hoje. Exatamente, um dos assuntos que interessa muito o seu bolso, você que está assistindo, são os preços dos alimentos nos supermercados. A gente resolveu fazer as contas de quanto dava para comprar há um ano com R$250 e quanto dá agora. Você vai se surpreender com o resultado. Também vamos atualizar a situação dos hospitais na região. A ocupação dos leitos de Covid teve uma ligeira queda, mas segue em alta. Já faz mais de uma semana que o transporte público de Caraguá está sob intervenção da prefeitura, mas quem depende de ônibus na cidade ainda não viu nenhuma melhora. No futebol, o Bragantino voltou a vencer no Paulistão e já tem outro desafio amanhã. E começou a Semana Monteiro Lobato em Taubaté, que este ano traz uma homenagem ao centenário da obra O Saci. É isso aí, o Link Vanguarda começa agora. A taxa de internação em UTIs segue em alta em todo o estado e também na nossa região. Vamos aos números no estado de São Paulo neste momento. A média do estado está em 85%, região está em 84%. Vamos dar uma olhada das maiores cidades aqui. São José dos Campos está com 73%, uma situação melhor, portanto, aí que a média tanto do estado como da região. E Taubaté com 93%. Mas outras cidades da nossa região ainda estão com uma situação bastante complicada. Caraguatatuba 91% e Pindamonhangaba e Caçapava seguem com 100% de ocupação. É complicado, né? A gente viu, Caçapava segue com 100% de ocupação dos leitos de UTI. A gente vai conversar ao vivo então com o repórter André Luiz Rosa. Oi André, boa tarde. Que situação delicada, né? Principalmente aí para a cidade.
Oi, boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está acompanhando o Link Vanguarda. A pessoa que tiver com Covid-19, por exemplo, e precisar de um leito de UTI aqui em Caçapava, vai entrar para a Rede Cross, que é a rede estadual de emergência. Estou aqui com o Alexandre, que é da Prefeitura. Alexandre, como é que você estadual de emergência? Estou aqui com o Alexandre, que é da Prefeitura. Alexandre, como é que vocês fazem essa avaliação e essa solicitação para quem precisar? Então, assim que é atingido 100% dos leitos Estadual de emergência. Estou aqui com o Alexandre, que é da Prefeitura. Alexandre, como é que vocês fazem essa avaliação e essa solicitação para quem precisar? Então, assim que é atingido 100% dos leitos, né, acionamos a Rede Cross e é disponibilizado aí dentro do estado um leito onde houver essa possibilidade, tá? Assim como hoje a gente precisa, o nosso hospital também pode vir a fornecer essa vaga futuramente. Vocês, as referências... 100% dos leitos ocupados, né? Então a gente precisa que as pessoas levem a sério aí todas as medidas de prevenção aí, o isolamento social, enfim, tudo aquilo que já foi repassado várias vezes, né? O uso de máscara, a utilização de álcool gel, limpeza das mãos, porque a situação parece que está tomando um rumo para o agravamento dessa questão do Covid. Existe a possibilidade de criação de novos leitos de UTI aqui em Caçapava? Vocês teriam essas condições? Nós estamos estudando essa ampliação, né? Mas a princípio a gente disponibiliza o que tem nesse momento. Existe a possibilidade aí de fazer leitos de semi-intensivo, mas para a UTI, por enquanto, o município só disponibiliza esses 5 leitos. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Então são essas as informações da questão das internações aqui em Caçapava. Caçapava com 100% de ocupação nos leitos de UTI disponíveis aqui na cidade. Agri e Rogério, com vocês. E a gente vai mostrar a situação também, André, em outras cidades da região ao longo dessa edição do Link Vanguarda. Obrigada pelas informações, Rogério. Pois é, a gente mostrou os números aqui de Caçapava, né, com 100%. Pindamonhangaba segue também com 100% de ocupação. A Laurene Santos está na cidade, a gente conversa com ela agora. Laurene, Pinda é muito próxima aí de Taubaté. Quem precisa de UTI em Pinda está sendo levado para Taubaté? Boa tarde para você. Oi, Rogério, boa tarde para você, boa tarde para todos. Uma das referências para essas transferências aqui de Pinda são os hospitais de Taubaté. Porém, nem sempre isso acontece, porque os pacientes acabam entrando naquela fila da Central Reguladora de Vagas do Estado e podem ir para qualquer outro município do Estado de São Paulo. Para a gente entender melhor, eu estou aqui com a secretária de Saúde, que vai explicar para a gente. Valéria, então, a partir do momento que um paciente precisa ser transferido, aqui em Pinda, qual é o processo e quantos pacientes vocês já precisaram pedir essa transferência? Bom, na verdade, nós temos uma segunda referência, que isso tudo é pactuado, né? E é pactuado com o Hospital Regional do Vale do Paraíba. Então, quando se esgota a possibilidade de assistência dentro do município, é solicitado via CROSS e a segunda referência enxerga imediatamente nossa solicitação. Mas isso nem sempre tem acontecido, nós estamos com muitas dificuldades, uma vez que a gente recebe também a informação que os hospitais regionais estão também superlotados, né? Então estamos tendo muita dificuldade, por isso estamos acima dos 100%, porque estamos usando respiradores extras dentro do município. Quando não acontece do regional não ter vaga, a gente vai para qualquer hospital que seja referência do governo do Estado de São Paulo. Já fizemos uma solicitação aproximadamente ao longo deste ano de 6 a 10 pacientes já foram transferidos através da CROSS para outros hospitais. Agora, com essa dificuldade para transferências e as UTIs lotadas, por exemplo, é o caso aqui de Pinda, como é que funciona esse atendimento? Porque aqui vocês, inclusive, já ultrapassaram da capacidade, né? Chega a mais de 100% aquele dado que a gente divulga e que às vezes a pessoa não entende como
como que ultrapassa e a pessoa consegue ainda o atendimento? Porque assim, nós temos leitos de UTI, nós temos 22 leitos hoje no município, mas nós temos respiradores extras em todos os nossos serviços. Então, todos os serviços, eles têm a capacidade de dar assistência e o atendimento ao munícipe de acordo com os equipamentos distribuídos nas unidades. Então, hoje, a gente já está nestes equipamentos extras. Então, é necessário, né, a ajuda, o apoio e as vagas do governo do Estado de São Paulo. Hoje, os pacientes de Pinda, eles estão internados em quais locais e qual é a possibilidade de ampliação nesses locais? Bom, nós temos pacientes na Santa Casa, nós temos pacientes no Pronto-Socorro Municipal, nós temos pacientes nos 2 hospitais campanhas, que é o Hospital do Cidade Nova e do Araretama. Também temos pacientes já entubados na UPA de Moreira César. E há possibilidade, rapidamente, de ampliar esses leitos? O município está verificando a possibilidade, uma vez que ele não tem mais recurso e nem equipamentos. Secretária, obrigada pela participação, pelas informações. Essa é a situação aqui de Pindamonhangaba. Obrigado, Laurene, pelas informações, né? Tem mais esse desdobramento, né? Para os parentes ter alguém que levado aí para uma cidade longe. Por isso que eu perguntei a questão de Taubaté. Mesmo. É pertinho? Nem sempre, Nem né? A pessoa sempre. pode ser levada para outra cidade mais distante. Para qualquer outra região do estado, inclusive, né? Se tiver vaga. Pois é, situação bastante complicada, né? As Agora, pessoas perguntam, mas tá isso tudo mesmo que vocês estão falando? Vocês não estão exagerando? São não as próprias exagero. prefeituras mostrando a situação, né? Até os equipamentos os secretários de segurança falando, os secretários de saúde falando tudo, então não tem como aumentar ou exagerar. Essa é a realidade, enfim, da nossa região. A gente segue falando sobre internação. Outras cidades da região que estavam com 100% de ocupação, agora diminuíram um pouco essa porcentagem. Vamos lá, os números. Que bom, boa notícia. A Aparecida tinha 100% de ocupação, hoje tem 90% dos leitos ocupados. Na sequência vem Lorena com 96% dos leitos ocupados e Cruzeiro, que agora está com 92% dos leitos de UTI ocupados. A gente mostra a situação de Bragança Paulista e Atibaia, que infelizmente as duas cidades, né, as duas regiões seguem com 100% de ocupação. É aquela história, então os pacientes acabam sendo transferidos para outras regiões. E muitos até para Grande São Paulo, né? No caso Sim, de Bragança, também, porque é mais próximo. Bom, vamos falar de vacinação, então, né? A solução para tudo isso é vacina, vacina e vacina. É a nossa saída, né? Hoje, vamos dar uma olhadinha nos números, o Vale do Paraíba já tem 310.886 pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose. Isso dá mais ou menos 12% da população dessa região. E aí, a gente fez o levantamento dos números de pessoas que foram vacinadas de segunda até quinta-feira. Olha ali o número, 27.908 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. Na região de Bragança Paulista e Atibaia, a gente tem 55.229 pessoas também imunizadas. Isso representa 17% da população, né, um pouco mais. E de segunda a quinta-feira já foram imunizadas mais 5.060 pessoas na região de Bragança e Atibaia, Rogério. Bem devagar ainda, né? Praticamente. Devagar. Não vejo a hora de começar a falar 50%, 60%, enfim. Porcentagem da população a gente mostrou aí bem devagar, um pontinho às vezes aumenta a semana toda, né? Para passar a semana toda, um pontinho percentual, 2 pontinhos percentuais. A gente não vê esse avanço em relação aí à população. Rápido, né? Bom, mostrar pessoas sendo vacinadas contra a Covid-19 é o que faz a gente acreditar que dias melhores virão. Em Bragança Paulista, 23 mil moradores já foram imunizados e hoje a campanha continua na cidade. Como a maioria das pessoas, a Cléia estava ansiosa para tomar a segunda dose e completar a imunização. Muito feliz, muito, porque eu realizei o sonho de todos os meus parentes e filhos, e eu também, né? Para o seu João e a Dona Maria também foi um momento de muita expectativa. Eles fizeram questão de registrar o recebimento da segunda dose, já que os últimos dias foram difíceis para a família. Estou me sentindo emocionada, porque ontem eu perdi uma irmã por conta da Covid e
a gente tem esperança de não perder mais ninguém na família. A esperança é que as coisas mudem, né? Que possamos reunir as famílias, os genros, netos, filhos, para que possamos ter uma vida um pouquinho melhor, né? Nesta sexta-feira, Bragança Paulista vai continuar imunizando os trabalhadores da educação. A Secretaria de Saúde também segue aplicando a segunda dose nas pessoas que tomaram a primeira até o dia 26 de março. Por aqui é preciso fazer um agendamento no site da Prefeitura. A pessoa entra, faz o seu agendamento no horário que melhor convier para ela, no local que melhor convier para ela também, que esteja aberto dentro do site. Nós abrimos os agendamentos de acordo com a quantidade de doses disponíveis. Mais de 32 mil vacinas contra a Covid foram aplicadas em Bragança. 23 mil moradores tomaram a primeira dose e 9 mil a segunda. Muitas pessoas, às vezes, infelizmente, não fazem o agendamento ou não comparecem. Aí nós fazemos a busca ativa a essa pessoa para que ela possa receber a segunda dose. Quem está imunizado sabe que a batalha contra a pandemia ainda não acabou. Vamos continuar em casa, vamos continuar nos cuidando. A nossa esperança é que daqui a alguns meses todo mundo consiga se vacinar, né? Não. É isso, esperança para todo mundo, mas muita atenção, essa questão da segunda dose é importantíssima. Às vezes a pessoa recebe a primeira dose, relaxa, acha que está tudo bem, a segunda dose é importante também. A secretária falou aí de gente que agenda e acaba não indo. Esquecendo, enfim, acha que já está imunizado, tem que tomar as 2 doses, né, para realmente ficar protegido. Ficar muito atento a isso. A gente fala agora sobre o novo auxílio emergencial. O valor que no ano passado era de R$600, agora é de R$250 em média. Esse valor deixou muita gente insatisfeita. O poder de compra caiu durante essa pandemia e ir ao mercado com R$250 já não dá para comprar muita coisa. A reportagem é do Pedro Melo. Com certeza você já deve ter reparado que a sua compra no supermercado mudou bastante este ano em relação ao que você levava para casa em 2020. A tal da inflação que todo mundo já ouviu falar elevou os preços dos alimentos e dos produtos. A dona Terezinha é pensionista e mora sozinha. Ela também diminuiu os itens da compra que ela costumava fazer. Para tudo ela pesquisa, viu? Sem dúvida. Eu demoro quando eu venho no supermercado. Porque mesmo que eu vou comprar pouco, mas eu gosto de olhar assim, ver. A quantidade diminuiu, imagina para quem não tem um salário fixo ou está desempregado. O feijão aumentou muito, o arroz, né? Tudo que você vai comprar, você vê que tem um aumento mesmo. Então, para as pessoas que ganham menos, é difícil. O auxílio emergencial do governo federal já começou a ser pago aos beneficiários deste ano. Mas ao invés de R$600, os aprovados vão receber em torno de R$250, um valor menor, que tem preocupado muitas famílias. Levando em consideração o valor médio do auxílio emergencial, que é de R$250, a nossa produção conseguiu levantar os preços junto ao NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais da Universidade de Taubaté, e nesse carrinho aqui, em março de 2020, ou seja, março do ano passado, eu tenho aqui, ó, dos principais itens que não faltam na cesta básica de uma família com até 5 pessoas, a quantidade de 15 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 12 litros de leite, 4 litros de óleo, 6 quilos de macarrão, farinha de trigo 3 quilos, açúcar e uma dúzia de ovos. Toda essa compra aqui, em março do ano passado, custaria R$250,65. Neste ano, essa mesma compra, com essa mesma quantidade de itens, fica no valor de R$335,20. A gente anotou e somou todos os preços. Ou seja, neste ano, para eu respeitar R$250, eu teria que tirar do meu carrinho 3 litros de leite, 5 quilos de arroz, também teria que tirar uma dúzia de ovos, 1 litro de óleo, 3 quilos de feijão, tirando aqui, ó, quilos de feijão e pelo menos 1 quilo
de macarrão. Este economista explicou por que a inflação altera tanto o nosso poder de compra e o que influencia essa alta dos preços. A desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, né, ao real frente ao dólar, isso fez com que muitos itens deixassem de frequentar como antes, ou seja, os produtos passaram a ser interessantes para a empresa, para o produtor fazer a exportação, porque daí estaria arrecadando mais, né? Então, é uma escolha que tem o empresário, assim fazendo, vai fazer com que haja uma diminuição de oferta deste produto dentro do mercado. A Rose mora no bairro Pinheirinho dos Palmares, na zona sul de São José. Uma das principais fontes de renda da casa dela, onde vivem 3 pessoas, vem das faxinas que ela fazia como diarista. Só que na pandemia, além dos serviços diminuírem, agora ela está parada depois de ter feito uma cirurgia. No ano passado, ela recebeu o auxílio de R$600. Foi uma ajuda importante, que neste ano, com valor menor, vai ficar um pouco mais difícil. 600 ajudava, né? Assim, ajudava. Mas em vista do que é bem melhor do que 250, né? É alguma coisa, mas ainda assim, né? Deixa a desejar um pouco, né? Porque 250, o que é que você faz hoje em dia? Você pega R$100, você não traz nada. Em casa, o almoço da família já mudou bastante. Além de diminuir a quantidade de comida, ela tem feito substituições para tentar variar as refeições. Aquela compra enorme que nós costumava fazer, hoje em dia já não faz. Aí hoje em dia a gente dá uma complementação. Casa, ela precisa praticar uma boa pesquisa de mercado, fazer uma seleção de outros produtos mais em conta e também colocar a criatividade na sua casa, fazendo novos pratos. São as alternativas, fazer o quê, né? E você, também sentiu esse aumento ao ir ao supermercado? Entre lá nas nossas redes sociais, comente que a gente vai mostrar aqui no Link Vanguarda. E nós vamos para o intervalo agora e a seguir você vai ver que os moradores de Caraguatatuba continuam tendo problemas com o transporte público, mesmo com a intervenção da prefeitura na empresa responsável. 12:21, a gente volta já já. Um é bom de briga, outro é bom de papo. E juntos eles vão bater ou correr em Londres. Hoje, na sessão da tarde. Um momento pra sempre vale sim. Para garantir a segurança no retorno das aulas presenciais e a retomada da aprendizagem pelos estudantes, o governo de São Paulo está vacinando os professores e funcionários das escolas estaduais, municipais e particulares. A vacinação já começou para os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos. Faça já o seu pré-cadastro. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Alexia jura que não quer nada com o Zezinho e abre espaço para concorrência. Eu vou falar pela última vez, tá? Entre a gente não existe nada aqui dentro, tá? Coloca isso aqui dentro. A Josimar é uma burra por deixar passar um cara bacana assim, feito você. Hoje, salve-se quem puder. Link de volta com esse destaque do G1 da Vanguarda aqui. Funcionários da LG fazem carreata contra demissões na fábrica em Taubaté. A manifestação foi hoje de manhã, começou por volta das 8h30, quando funcionários deixaram a porta da fábrica e seguiram em carreata pela cidade até a prefeitura. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 200 carros e motos se concentravam em frente à prefeitura por volta das 10 da manhã. Os trabalhadores da LG estão em greve desde segunda, quando recusaram a proposta de indenização da empresa pela demissão de 700 funcionários. As negociações entre empresa e sindicato estão suspensas. O processo será discutido hoje à tarde numa audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Os detalhes você confere no G1 da Vanguarda.
Meio-dia e 23 agora, já faz 9 dias que a empresa de ônibus Praia Mar está sob intervenção da Prefeitura de Caraguatatuba. Mas quem depende do transporte público diz que os problemas continuam. Já faz mais de uma semana que o transporte público de Caraguatatuba está sob intervenção da Prefeitura, mas muitos passageiros não sentiram mudanças. Entre as reclamações ainda estão atrasos, lotação e poucos horários também. O ônibus aqui é demorado, né? E às vezes é muito cheio. Lotado, com certeza, muito lotado, principalmente nos horários de pico. Às vezes o ônibus não passa na hora, às vezes ele passa, aí ele não espera os outros, a gente tá quase chegando no ponto, ele não espera. A dona Maria mora na região do Porto Novo e ela precisa pegar ônibus toda vez que tem algum compromisso. O transporte público aqui da cidade é péssimo. Você não tem tempo de compromisso, você espera 2, 3 horas no ponto para ir embora. Não são só os passageiros que têm reclamações, os funcionários da empresa de ônibus também estão insatisfeitos. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário está negociando com os interventores um reajuste salarial para a categoria. A gente está tocando o barco, né? Já sentamos com os interventores da empresa, porque nós estamos com uma defasação de reajuste, há 2 anos que não tivemos reajuste de salário. Foi também falar da garantia dos quem já está trabalhando na empresa, foi garantido, não vai demitir ninguém, né? Enquanto as melhorias não chegam, os passageiros seguem esperando no ponto por um serviço de qualidade. O prefeito devia melhorar, colocar mais ônibus para os bairros. O ônibus passar na hora, pessoas têm mais respeito com idosos, grávidas. Colocar mais linha e distribui o número de passageiros, né? Acho que seria muito importante. Pois é, o repórter João Mota encontrou essas e outras reclamações aí ao longo da reportagem. Nós vamos ver o que a Prefeitura pode fazer então para de fato melhorar o transporte público na cidade. A gente conversa agora com o prefeito Aguilar Júnior. Prefeito, já está o prefeito aqui com a gente, conversando pela internet. Prefeito, boa tarde, Rogério. quantos ônibus estão circulando hoje em Caraguá e quantos estavam antes dessa intervenção? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Todos os usuários, eles têm razão em reclamar da empresa de ônibus. Quando nós fizemos a intervenção, 9 dias atrás, tinham 33 ônibus circulando diariamente. Hoje são 38, dia de hoje. E nosso objetivo é chegar a 45 ônibus rodando na cidade. Nós estamos contratando motoristas. Isso demora um tempo. Começamos um processo de seleção no sábado e ainda estamos fazendo esse processo de seleção. Então nós teremos 45 ônibus que no máximo em 2 meses nós teremos um aplicativo onde a população vai saber onde o ônibus está, que horas vai passar no ponto. Isso vai agilizar muito o transporte público na cidade. A gente teve uma travadinha com a imagem do prefeito, mas acho que o áudio dele tá bom, a gente está conseguindo ouvir. É importante esse retorno da prefeitura, né? Prefeito, é o seguinte, o senhor disse que já aumentou a frota em mais 5 ônibus, né? Até quando o senhor pretende aumentar? Não teria uma outra alternativa a não ser a contratação de mais profissionais? Não teria algo mais emergencial de bate-pronto para que aumentasse mais a frota, já que as pessoas reclamam principalmente da questão da lotação, né? A gente está em pandemia, enfim. Todo mundo sabe a questão da aglomeração, quanto isso é problemático numa pandemia, né? Você tem razão, Agra, de fato mesmo, mas olha só, quando nós assumimos há 8 dias atrás, nós tínhamos 11 ônibus parados para manutenção. Hoje nós temos 4, então nós já conseguimos arrumar 7 ônibus nesse período. E nós precisamos de motoristas. O que tem acontecido hoje? Que os motoristas eles têm feito dobra, eles estão dobrando o trabalho. Isso acaba gerando novas horas extras e com certeza não tem a qualidade do serviço. Então o que nós precisamos fazer é contratar mais motoristas. Esse é o nosso compromisso. Esse processo de seleção está acontecendo. A empresa não está ajudando. Eu dou em primeira mão para vocês aí uma notícia que nós acabamos de conseguir uma liminar onde tivemos acesso às contas da empresa. Há 7 dias a gente está tentando, não tem conseguido. A gente já conseguiu colocar o Vale Refeição em dia. Nós temos um compromisso no dia 20, terça-feira, pagar os funcionários que eles têm recebido sempre atrasado. Então nós estamos buscando melhorias. Outro dado importante. Até quando nós assumimos, os ônibus estavam fazendo em torno de 274 viagens
foram feitas 314 viagens. Então eu peço à população um pouco mais de paciência, depois de 14 anos, um pouco mais de paciência, que nós vamos sim dar um jeito no serviço de transporte público da cidade. Pode ter certeza, esse é o compromisso que eu estou assumindo com a população. Prefeito, como é que funciona essa questão da intervenção, hein? A prefeitura assumiu a administração da empresa, isso vai ser por quanto tempo? Imagino que, claro, não é fácil abrir um edital para uma concorrência, para novas empresas se interessarem pelo transporte público em Caraguatatuba. Até quando que vai essa intervenção e que liberdade vocês têm? Por exemplo, quanto à tarifa, vocês podem inclusive mexer no valor da tarifa. Como é que funciona tudo isso e vai funcionar, prefeito? Ótima pergunta. Durante 180 dias, a partir do dia 8 passado, dia 8 de abril, nós faremos a intervenção. O que é a intervenção? Eu, enquanto prefeito, nomeio um interventor, nomeio uma pessoa que vai passar a administrar todos os interesses da empresa. Então ele vai contratar, mandar embora, pagar a conta. Então toda a administração é feita por esse interventor. Nos primeiros 30 dias da intervenção, ele tem que abrir um processo administrativo onde ele vai apurar todas as faltas da empresa que gerou a intervenção. Destaco: má serviço, prestação de serviço, descumprimento de cláusulas contratuais, descumprimento de decisões judiciais e principalmente a questão de descumprimento de protocolos sanitários em relação à Covid. Então tudo isso vai ser apurado nesse processo administrativo, e durante esse período, caso haja a decisão de que esses problemas que foram causados são insanáveis, aí automaticamente a caducidade do cumprimento do contrato, e é contratado aí, que a apuração, se é visto sanável ou insanável, vai se dar por conta desse processo administrativo. Então, nesse período de 180 dias, a prefeitura, através do interventor, tem liberdade para contratar, para mandar embora. Nós temos um acordo com o sindicato para a gente manter os funcionários. Agora, é importante em relação ao reajuste da passagem, nós vamos manter por hora como está. Estamos fazendo um levantamento já de receitas e despesas da empresa e vamos fazer um balanço. Se for possível abaixar, nós vamos abaixar. Mas por hora nós vamos manter a passagem no valor que está. Tá certo, prefeito. Então a população vai ter que ter paciência, mais um pouco aí de paciência, pelo menos aí nos próximos meses, até 6 meses aí dessa intervenção. Obrigado pela sua participação aqui no Link Vanguarda. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço, Rogério, Agatha, obrigado a todos. E pode ter certeza que nos próximos 2 meses, se quiser deixar anotado aí para me entrevistar de novo, tenho certeza que nós já teremos melhorias no transporte público da cidade. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Agora, 12h32, vamos mudar de assunto. A gente atualiza a situação da Covid na nossa região. Vamos dar uma olhada, a gente fala primeiro da região de Bragança Paulista e Atibaia, que já soma 28.358 pessoas que estão positivas ou tiveram a Covid-19 nessa região. Mortes já somam 678 casos de óbitos causados pela Covid-19. A gente mostra agora Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também Litoral Norte. Já são 190.361 casos, mais de 3.700 mortes nessa região. Vamos dar uma olhada agora na média móvel de casos registrados no Vale do Paraíba. Hoje ela está em 1.166. Depois de 3 dias de queda, a gente tem um aumento de quase 13% em relação a 14 dias, mas esse índice, por enquanto, representa uma estabilidade, apenas acima de 15%, que ele representa, de fato, algo para mais ou para menos. Por enquanto, representa uma estabilidade. A gente vai ver agora a média móvel de mortes nessa região, que neste momento está em 33. Em comparação a 2 semanas, há um aumento, infelizmente, de quase 36%, né? 35,8% se comparado a 14 dias. E a gente mostra também aqui aquele número que é muito impressionante, a comparação de 2021 com o ano de 2020 inteiro. Olha a diferença de números aqui em relação ao número de casos. Aqui tem Vale, Serra e Litoral Norte. Este ano já são mais de 114 mil
Casos. Olha a diferença para 2020, 12 meses de 2020, um aumento de 51%. Número de mortes, a mesma situação também de aumento. A gente tem em 2021 mais de 2.000 mortes e 2020 inteiro, em 12 meses, pouco mais de 1.600. Já é um aumento de 24% e nós estamos falando aí de 3 meses está em abril? e meio. 3 meses é muito e meio, pouco, 15 né, para o número de casos de mortes. Só do mês de abril, infelizmente. Só em São José dos Campos foram mais de 100 mortes por mês este ano e já são mais de 100 mortes em abril em apenas 15 dias. Vamos conversar com o Pedro Melo sobre isso. Pedro, abril aí se mostrando então como o pior mês da pandemia mesmo, né? Olá, Rogério, muito boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Pois é, infelizmente em 15 dias São José já tem 109 mortes. Somando aí os... Somando não, né? Os 4 primeiros meses do ano, ou seja, esse mês de abril que ainda nem acabou, é o 4º mês consecutivo que a cidade passa do número de 100 mortes. Se a gente for comparar abril, que ainda não terminou, com abril do ano passado, que já acabou, só em abril do ano passado foram, durante o mês todo, foram 11 mortes. É uma pandemia diferente, a gente sabe, tem variante. Vamos conversar com a secretária de Saúde, Margarete já está aqui com a gente. Secretária, boa tarde. Boa tarde. O mês ainda não acabou, a gente já, pelo 4º mês consecutivo, passando o número de 100 mortes, 109 aqui na cidade. Como é que a secretaria avalia? Vocês vêm com preocupação? Como é que é isso? Boa tarde. Na verdade, houve, né, nessa terceira onda, podendo chamar assim, né, uma mudança do perfil. Pode ser um reflexo da cepa, porque o que a gente observou de março para cá, né, nós tivemos uma internação muito maior do grupo mais novo, abaixo de 50 anos, né, e na parte de óbitos também inverteu. Então, o que a gente observa? Que, na verdade, o público mais jovem, ele resiste mais tempo. Então, 90% dos óbitos que aconteceram em abril, né, são de pessoas que foram internadas em março. Então, são pessoas com mais de 15 dias, às vezes 20 dias de internação. E esses são os mais jovens. Então, na parte de óbitos, continua ainda falecendo maior de 60 anos. 60% das mortes que a gente obteve em abril são de mais de 60 anos. 40% então a menos de 40 anos. Mas o que a gente observa é isso. Então, um perfil em que há mais jovens internados, um volume muito maior, e também dias de internação que ultrapassam 15 dias. É um número bastante significativo, entendendo que 90% de todos os óbitos, eles aconteceram, na verdade, foram contraídos em março. Né? Estão arrastando e infelizmente vieram a falecer em abril. Em abril, a nossa taxa de casos novos tem hoje dos leitos Covid ocupados e 53 de enfermaria, até que nos possibilitaria até ir para uma fase laranja. Vamos ver hoje, né, como é que fica o Plano São Paulo. Mas a gente sabe que isso é um reflexo do mês de março, que realmente foi o mais grave, com o rebote dos meses anteriores. De vacinação ainda não dá para a gente dizer se já tem um reflexo ou como é que está isso? Eu acredito que sim, se a gente for pegar a faixa etária acima de 90 anos. Nós não tivemos óbitos por Covid, nenhum caso acima de 90 anos desse período de agora. Então esses já completaram o esquema vacinal, né, os de 90 anos, mesmo de 80 anos abaixou bastante o número de óbitos, então já vem colhendo frutos sim da vacinação. Tá certo, olha, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro. Obrigado aí, reforçando o que já falamos aqui no link, mudou o perfil, né? Então, mais jovens internados e número de mortes também. A secretária citou aí a questão de mudança ou não no Plano São Paulo, é que hoje o governo do estado deve atualizar. Foi marcado aí até o dia 18, fase vermelha. Hoje o governo do estado deve anunciar ou a manutenção ou mudança de fase. Essa entrevista deve começar daqui a pouco, assim que a gente tiver informação, a gente vai contando aqui nesse restinho de Link Vanguarda. Enquanto isso, a gente vai para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o susto que moradores de São José tomaram quando receberam a última conta de água. Os valores vieram bem acima do normal. A gente mostra daqui a pouco, agora 12:38. E aí, o que tá rolando de novo? Na Chevrolet, você sempre encontra as melhores oportunidades. Olha só,
de série, 6 airbags, motor turbo e Wi-Fi nativo. E pra quem quer mais? Pensando em espaço, né? Aí temos a Spin, pra toda a família e com muita tecnologia. E é confortável? E como é? Até na hora de pagar. São parcelas de R$ 890 e ainda tem tabela FIP no seu usado. Acesse o site ou fale com a gente pelo WhatsApp. Já reparou como o Center Valley Shopping faz parte do seu dia a dia? Faz parte dos seus desafios, faz parte do seu estilo, dos seus encontros, do friozinho e do friozão na barriga. O Center Valley faz parte de muitos futuros, presentes e principalmente de muitas memórias. Center Valley Shopping faz parte da sua vida e de muitas outras. Será que Mari vai conseguir esconder a gravidez dos pais? Fala a verdade. Você tá grávida. Não mente pra sua mãe. Hoje, Malhação Sonhos. Morreu ontem, aos 70 anos, o vereador de Bragança Paulista, Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Paulo Mário estava no 5º mandato como vereador pelo Partido Liberal e era o líder do prefeito na Câmara. Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista desde o dia 2 de abril, depois de sofrer um infarto. Ontem, o quadro do vereador se agravou e ele não resistiu. Paulo Mário deixa esposa e 3 filhos. Famílias do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, levaram um susto com a última conta de água. Por um erro da Sabesp, o valor veio alto demais. Nesse momento tão crítico da pandemia, o que ninguém quer é ficar sem água em casa. Todos esses moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José, querem pagar a conta de água. Só que os valores das contas do último mês vieram muito altos. A conta da Francisca, por exemplo, passou de R$ 250. Ela nunca pagou um valor tão alto. Eu não entendo por que veio esse absurdo. Porque o consumo, eu olhei nas duas contas, o consumo foi o mesmo. Não é só comigo, é com várias pessoas aqui no bairro. A gente está desempregado, né? Não tem como pagar essas contas com esse absurdo, né? A Francinete pagava em média R$ 30. Agora recebeu uma conta com um valor de 89. E ela conta que nada mudou no consumo. Tava vindo pouquinho e dava para pagar. Mas agora não tem como, filho. Não tem como eu pagar. Eu tô vivendo de doação do povo, do pessoal que me conhece. Aqui no Pinheirinho vivem cerca de 1.500 famílias. Todas elas estão cadastradas no Tarifa Social. Só que de março para abril, o tipo de faturamento passou para uma conta comum, o que representa uma diferença muito grande para as famílias. E a situação aqui tá difícil, viu? Tá muito difícil. Várias pessoas da minha rua que veio alta. Para quem gastava em média 30, 40 reais, receber uma conta de quase 80 assusta. A Fátima não entendeu nada. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente não tem como pagar uma conta assim. Já não trabalha fora. Aí, né? E pagar esse absurdo, então é demais, né? 50 reais a mais, vou ter que dar um tempinho e esperar para ver que entra dinheiro para pagar. O Paulo nunca atrasou uma conta, mas com o aumento repentino, ele não sabe até quando vai conseguir manter os pagamentos em dia. A situação está cada vez mais difícil. Vem a faixa 30 e pouco, 20 e pouco, 30 e pouco, mas quando gasta muito 40. Agora vem 103 reais e pouco. A gente tem que deixar a gente comer, comprar alguma coisa para os filhos para pagar essas contas absurdas. Ele disse também que as contas de energia elétrica também oscilam bastante. E não é de agora. A gente não usa chuveiro, porque o chuveiro é solar, é só geladeira, televisão, ferro, muito difícil passar roupa. Então a gente fica tentando economizar e cada vez economiza, mais aumenta. Parece que eles mandam a conta para mim de luz pelo preço da casa. Aí fica difícil, mano. Olha, em nota, a Sabesp reconheceu o problema. A empresa informou que não houve reajuste e que já está solucionando os casos em que ocorreu o erro na cobrança. Os moradores receberão a segunda via das contas atualizadas. A Sabesp orienta que esses moradores desconsiderem a conta anterior com valor alto e aguardem a nova com o valor correto. A empresa pediu desculpas aos moradores pelo problema.
Bom, agora a gente fala sobre a previsão do tempo aqui no link Vanguarda, principalmente para quem está de folga, quer saber como que vai ficar o tempo. Está de folga, vamos lá, tô de olho, tô curioso para saber, viu, Agatha? Então, observe como vai ficar como vão ficar as nossas temperaturas. Aqui eu peguei 2 exemplos, tá? A gente começa primeiro falando do litoral norte. Ilhabela, por exemplo, hoje a máxima chega a 29 graus. Sábado 28 e domingo 27. 28 graus na sexta-feira, 27 graus no sábado, amanhã, e depois no domingo cai para 26. As temperaturas continuam até gostosas, não caíram tanto. Mas aí o meteorologista do CPTEC-INPE, que é o Fábio Rocha, mandou um vídeo pra gente para explicar o porquê dessa queda nas temperaturas. Vamos dar uma olhada. A gente vai notar nesse final de semana o aumento das condições de pancada de chuvas localmente fortes em áreas aqui do vale. Essa chuva ficará concentrada a partir da tarde em áreas aqui do vale, tanto no sábado quanto no domingo, sendo que no litoral norte a instabilidade já começa um pouco mais no domingo, já desde de manhã, com aumento de nebulosidade em algumas áreas, e também já com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Com o aumento dessa nebulosidade, que vai ser provocada por essa atuação de um sistema de baixa pressão, em níveis baixos e médios da troposfera, a gente vai ter um pequeno declínio das temperaturas máximas, né? O tempo fica um pouco mais nublado, tem esse aumento de nebulosidade, essa condição de pancada de chuva já na parte da tarde em várias áreas, então as máximas não subirão tanto. Em algumas áreas aqui do vale e do alto vale, as máximas vão ficar em torno aí dos 27 graus e 26 em algumas cidades. E no litoral ela segue também um pouco mais baixa, bem como na região de Serra, né? Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, também com máximas um pouco mais baixas. E agora à tarde? Tem gente que já quer saber como fica a temperatura agora à tarde. Vamos conferir então. Agora à tarde o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta. Os termômetros marcam até 29 graus no litoral norte. No Vale, em Taubaté e Tremembé, os termômetros marcam até 28 graus. Em Roseira e Aparecida, a mesma temperatura. Na Serra da Mantiqueira, a probabilidade de chuva é maior. A máxima hoje não deve passar dos 23 graus. Em São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, os termômetros marcam até 27 graus. E em Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista e Joanópolis, a máxima chega a 28 graus agora à tarde. No próximo bloco tem a vitória do Bragantino no Campeonato Paulista. E a Semana Monteiro Lobato em Taubaté, que começou hoje com programação toda online. 12h46, Link Vanguarda volta já já. Você pode ajudar a Fé à Paz comprando Vale Cap e cedendo o direito de resgate. Meio milhão de reais. É isso aí, é meio milhão em dinheiro, é muita grana. 500 mil reais no quarto sorteio. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de 5 mil reais. No primeiro sorteio, 20 mil. No segundo, 30 mil. No terceiro, 50 mil. E no quarto sorteio, meio milhão de reais. Isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Um novo refúgio para os animais. A transformação dos antigos zoológicos em bioparques. Lutar contra a extinção é uma prioridade. Essa daqui é a raia borboleta, que é uma raia mundialmente ameaçada de extinção, e nós fomos a primeira instituição do mundo a reproduzir essa espécie. Tem toda uma expectativa para que role um clima entre o TEL e a espanhola que vai chegar. Equilibrar a relação com a natureza é um desafio. Valeu! Depois do BBB, no Globo Repórter. Hoje
Hoje o Vôlei Taubaté entra em quadra pelo segundo jogo da final da Superliga. A partida contra o Minas Tênis começa às 7 horas da noite em Saquarema. O Taubaté, lembrando, venceu o primeiro jogo por 3-2. Se ganhar hoje, leva o bicampeonato. Mas, se o Minas vencer, a decisão da competição será em um terceiro jogo no domingo, também às 7 horas da noite. O assunto agora é o futebol. Depois da derrota para o São Paulo, o Bragantino voltou a vencer no Campeonato Paulista. O jogo foi contra a Inter de Limeira. Mesmo jogando na casa do adversário, o Braga dominou a partida desde o começo, mas desperdiçou muitas oportunidades, com Arthur 2 vezes. Arthur pra fora! E com Elinho. Levou, bateu pro gol, pra fora! Os gols só saíram no segundo tempo. Aderlan chutou forte de fora da área e fez um golaço. E já no finalzinho de um contra-ataque, Claudinho deixou Elinho livre para marcar. Que bolão pra Elinho, saiu Rafael! Gol! Do Bragantino! Final, Bragantino 2, Inter de Limeira 0. Eu concordo que a gente precisa buscar cada vez mais eficiência, esse é um ponto importante, porque a gente foi definir o jogo só no final e assim mesmo eles com um a menos, esse 1-0 poderia mudar de figura numa bola parada, numa bobeada, né? Então é um ponto que a gente tem que trabalhar e tem que ajustar. O que fica e eu acho que tem que ser enaltecido é o jogo que a equipe fez, dominou o adversário, criou muita chance, impôs o jogo inteiro e conseguiu uma vitória importante. Vitória importante em cima do time da Águida Queiroz, o Inter de Limeira. Ô Rangel, e aí? Aquela maratona que a gente estava falando de jogos, o Braga tá se dando bem? Não tá cansado esse time, não? Tudo bem, Rogério, Águida, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Eu confesso, Rogério, que eu fiquei surpreso ontem com a escalação. O Barbieri colocou todos os titulares para jogar. Quer dizer, né, houve um sinal verde ali da equipe de fisiologia, da equipe médica, que os jogadores estavam aptos para jogar, ninguém ali com desgaste, então isso é importante. Vamos ver pro próximo jogo agora. Mas com o time titular, o Bragantino foi muito bem, dominou a partida, concordo plenamente com o que o Barbieri disse na coletiva. O time impôs o seu ritmo de jogo, né, aquele ritmo rápido, de troca de passes, de chegada, todo momento na área do adversário. Demorou mesmo para abrir o placar, perdeu muita chance. Às vezes, em algum jogo grande, isso pode fazer a diferença. O time perde gol, vai lá e toma muda toda a configuração da partida, o time acaba se perdendo. Então é importante melhorar a finalização a cada jogo para a equipe conseguir aí seguir no caminho das vitórias. O Bragantino chegou a 14 pontos, né? Mas tem 3 jogos a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder, e 2 jogos a mais do que Ituano e Novo Horizontino. Independentemente disso, é importante pontuar, ganhar as partidas para conseguir logo a classificação. Eu acho muito difícil o Bragantino não se classificar, viu, Rogério? O primeiro gol do Bragantino, o gol do Aderlan, eu destaco porque o Aderlan é um jogador muito importante para esse esquema tático. É um jogador que aparece pouco, dá poucas entrevistas, não tem muita visibilidade ali, mas ele é um jogador fundamental, foi um dos melhores laterais direitos do último Campeonato Brasileiro, tanto que despertou interesse de outras equipes. O Bragantino foi lá e renovou o contrato dele. E aí depois um contra-ataque rápido, uma jogada ali importante, nessa velocidade que a gente estava dizendo, né? O Claudinho viu muito bem ali a passagem do Elinho, que matou o jogo e garantiu esses 3 pontos para o Bragantino, que agora tem o jogo, descansa hoje, né? Hoje é meio que descanso, já a preparação para o jogo de amanhã contra o Mirassol, e aí depois na segunda enfrenta a Ponte Preta em Bragança, essa maratona de jogos que vai seguir pelo menos até o início do mês que vem. Bragantino bem no Campeonato Paulista, torcedor confiante, e segue aí a expectativa para a estreia na Copa Sul-Americana e o time se encaixando cada vez mais para tentar ir bem nessas 2 competições, né, Rogério? É isso, então um dia inteiro de folga para o time do Bragantino, né? Eles devem estar comemorando bastante, mais do que a vitória. Eu acho que eles estão comemorando o dia de descanso, viu, Rangel? Obrigado aí, um abraço para você, bom fim de semana. Águida. Começou em Taubaté a Semana Monteiro Lobato. O tema do evento este ano é o centenário da obra O Saci. Toda a programação será online por causa da pandemia. Pois é, seu Pedrinho. O povo da cidade fala que
Saci, mas exerce sim. E não é que o Jeca tem razão. Saci existe sim. Pelo menos por aqui, nas páginas escritas por Monteiro Lobato. Este ano, o livro O Saci completa o centenário e por isso virou tema da Semana Monteiro Lobato. Mesmo com a pandemia, tem comemoração no sítio, só que pela internet. A gente fez vídeos que eles são lançados nas redes sociais do Museu Monteiro Lobato, de acordo com a programação deles. Então a gente tem contação de histórias, temos oficinas, tem várias coisas legais. Um dos responsáveis pela oficina online é o Fábio. Ele é apaixonado por ilustrações e pela obra do Monteiro Lobato. E o que ele escreve nos livros dele é muito essa vivência de Vale do Paraíba, é muito esse brincar, né? Brincar nos quintais, brincar na rua. Eu ia final de semana para a roça e essa minha identificação com esse mundo rural é muito grande. Vou mostrar algumas ilustrações aqui que eu fiz para essa semana, comemorando o Saci. Esse livro do Saci, o Lobato traz o quê? Traz o nosso folclore, né? O Lobato é muito brasileiro, traz essa brasilidade para a obra. Figuras como o Curupira e a sereia Yara caminham junto com o Saci na escrita de Lobato. É mesmo um mergulho no folclore brasileiro. Se o Monteiro Lobato conseguiu de fato um dia caçar um Saci, a gente nunca vai saber. Mas o que dá para dizer é que ele foi o primeiro a levar todo esse mistério para a literatura infantil. Tá tudo aqui no livro O Saci. Mas o que muita gente não sabe é que antes da publicação, ele fez o que o próprio Monteiro Lobato 1918 e ganhou o título de Saci Pererê, resultado de um inquérito. E na verdade foi um livro que ele não assinou, porque não foi ele que escreveu. Foi por meio de um concurso que ele fez no jornal, convidando as pessoas que enviassem relatos das experiências que elas tinham tido com sacis. E aí ele fez esse compilado e lançou, publicou esse livro. A Semana Monteiro Lobato existe há quase 70 anos. Antes da pandemia, o movimento triplicava no mês de abril, quando 30 mil pessoas passavam pelo sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté. Aliás, a comemoração é nesta época porque dia 18 seria o aniversário de Lobato. E por aqui, a memória viva dele está mais moderna, com celular e tudo para mandar um recado para quem não quer ficar de fora dessa festa. Oi, pessoal! Tô passando aqui para lembrar vocês que nós estamos numa semana muito importante. É a semana do nosso criador Monteiro Lobato, mas esse ano é online. Isso mesmo, não esqueça de acompanhar a gente nas plataformas digitais do Museu Monteiro Lobato. Fiquem em casa, se cuidem e passem opinião. Tchau! A Semana Monteiro Lobato vai até domingo. Toda a programação você confere no nosso G1 da Vanguarda. Agora, 12h56, olha, o vice-governador Rodrigo Garcia está em coletiva agora e anunciou que o Estado vai para uma fase de transição no Plano São Paulo. As informações estão chegando agora, a gente também está entendendo o que está acontecendo. Essa fase começa domingo e deve durar 2 semanas. No domingo, já estará permitida a reabertura do comércio e realização de cultos e celebrações religiosas. Claro que nas duas situações com restrições, ainda que não foram anunciadas, né? Isso está sendo anunciado neste momento. No outro sábado, dia 24, também poderão abrir o setor de serviços, que são academias, restaurantes e salões de cabeleireiro, com restrições também. O Estado manterá todos os leitos de UTI do Estado abertos, sem redução, essa estrutura atual, e neste momento está sendo dada essa entrevista coletiva. As informações estão chegando para a gente tem inclusive, o G1 já está publicando algumas situações aí, ó, liberação definida agora como fase transitória. Aqui tem os dados aí do Estado, né, que levaram o governo a essa restrição. O que permanece, está aqui, ó, o João já colocou, o que continua: proibição de cultos religiosos presenciais, proibição de funcionamento. Não. Vamos sim. Não, vamos.
para bares, restaurantes e salões de beleza. Continua a recomendação das pessoas continuarem trabalhando em casa. Inclusive o toque de recolher, né, Rogério? O toque de recolher continua, ó. Toque de recolher das 8 da noite até às 5 horas da manhã. As escolas seguem autorizadas a receber alunos. Tá pequenininho aí na tela toda, deixa eu até tentar aumentar aqui, ó, para a gente conseguir encher a tela. Essa é a tela do G1, você consegue ir conferindo, porque a coletiva está acontecendo neste momento e a gente vai atualizando as informações para vocês. Então, retomando aqui, ó, liberação de competições esportivas profissionais, isso já vinha acontecendo, né? E liberação dos serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, já estavam permitidos aí por questões judiciais, e a gente vai atualizando. Então é uma fase de transição que o governo está anunciando agora. Lembrando o que poderia funcionar aí na fase vermelha, né? As lojas de conveniência. Mudanças aí no Plano São Paulo. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Até mais.